Então, olha só, função do primeiro grau. Essa função, tu provavelmente estudaste no teu primeiro ano do teu ensino médio. Uma função que é te apresentada. E ali a gente estuda várias coisas sobre essa função, né? E agora, na universidade, essa função, ela é de extrema importância para a gente. Mas é uma importância, assim, fenomenal. É a função que, sem dúvida, tu vais utilizar do início até o término do teu curso. Principalmente se teu curso for engenharia. Tá? Se teu curso for engenharia, tu vai utilizar essa função muitas e muitas vezes, como eu estou te falando, do início até o final do teu curso. E eu vou começar a te explicar o porquê que essa função ela passa a ser tão importante para a gente. Tá? E no curso de cálculo, em especial, ela ganha, digamos assim, uma importância maior, porque ela vai representar a parte de cálculo mais importante, que é a parte das derivadas. Vou ter o maior prazer em te mostrar como é que uma reta pode representar uma derivada, que é um assunto, nosso segundo assunto dessa parte de cálculo já propriamente dito. Então vamos lá, vamos tentar analisar o porquê dessa importância. Então, quando a gente está fazendo o modelamento daquilo que está ao nosso redor, vejam bem, a gente precisa modelar matematicamente tudo que está ao nosso redor, exatamente tudo. Então, durante esse processo, nós vamos encontrar muitas coisas que têm um formato curvilíneo, tá? Tem um formato curvilíneo. Lembra lá da questão da descarga da bateria? O início dela era curvado e o final dela também era curvado. Então, naturalmente, a natureza ela traz para a gente essa característica que nós chamamos de não linear. O que é uma coisa linear? É uma coisa que é curvada, ok? Uma coisa que é curvada é linear. Só que para a gente isso é um problema, porque é difícil fazer modelamento de coisas curvadas e computacionalmente, ressaltando o que o Rafael tinha acabado de falar, computacionalmente uma coisa, digamos assim, curvada, para o computador ele leva muito mais tempo para fazer isso, principalmente quando você tem uma grande quantidade de dados. Então, nós que trabalhamos na área de exatas, nós sempre procuraremos fazer um processo que nós chamamos de processo de linearização. De novo, processo de linearização, que é nada mais é do que pegar uma curva e aproximar por uma reta. Certo? Pegar uma curva e aproximar por uma reta. Então, eu trago primeiramente para te entender o que vai ser feito, essas quatro figuras aí, onde a circunferência está subscrita numa figura geométrica. Então, por exemplo, eu estou tentando aproximar, no primeiro caso daqui da esquerda, esse primeiro caso aqui, a curvatura de uma circunferência através de três lados. E aí, o que acontece? Eu vou praticamente tocar apenas em 3 pontos essa circunferência. Então, não foi uma aproximação tão boa, certo? Porque eu tentei aproximar por 3 retas para tentar fechar ali, né, o formato, né, da circunferência, mas não fui muito feliz, né? Ficou, olha aqui, essas partes rosas ficaram muito fora. Aí eu digo, 3 lados está muito ruim, então eu vou agora aumentar o número de lados. Eu vou colocar agora 4 lados e tentar me aproximar ainda mais desse formato curvilíneo que tem a circunferência. Então agora eu coloco 4 lados, e aí com 4 lados, ainda que eu tenha poucos pontos de interseção, agora eu tenho um a mais, né? Eu tenho 4, e agora a área de erro aqui, ó, ela diminuiu, certo? Ficou um pouco menor agora. E aí o que eu vou fazer? Agora a gente vai pegar uma outra figura e aumentar o número de lados. Então, ao invés de trabalhar só com 4 retas, agora eu vou trabalhar com 6 retas. E aí essas 6 retas, o que eu vou perceber? Que a área de coincidência de contato, ela aumentou um pouco mais. Certo? Ela aumentou um pouco mais e a minha área de, digamos assim, desperdício, ela diminuiu consideravelmente relacionado às 2 primeiras. Ok? E aí eu digo, bom, eu vou fazer um pouco melhor. Eu vou agora colocar um maior número de retas de tal maneira que eu possa aproximar ainda mais através de retas, eu posso aproximar o desenho da curvatura da circunferência. Então, a conclusão é, será que eu posso representar uma circunferência através apenas de retas? Respondam, por favor, aí no YouTube. O que vocês acham? Com base nessa
nessa linha de raciocínio que eu desenvolvi nesse momento, eu consigo representar uma circunferência por meio de retas? Sim ou não? Sim, né? Então, é o seguinte, beleza, então vocês entenderam a lógica da coisa. Então, de fato, esse raciocínio aqui, se vocês entenderam essa minha linha de raciocínio que eu coloquei, então vocês já entenderam a importância que nós temos para a função do primeiro grau. Porque é basicamente isso que nós vamos fazer nos nossos cursos agora de engenharia e, em alguns casos, aplicações das pessoas que também não são de engenharia. Mas, principalmente você, engenheiro, você vai fazer isso direto. Você vai pegar uma coisa da natureza, tá? Que é da natureza, que tem um formato curvilíneo e vai aproximar tudo isso por meio de retas. E aí, como você vai fazer essa aproximação direto por meio de retas, então a função do primeiro grau ela se torna indispensável. Indispensável vai ser para você essa função do primeiro grau. Entendido? Então vamos lá. Já entendeste o raciocínio do porquê a gente precisa aprender retas. Aqui eu trago para ti uma aplicação. Essa imagem que está na tua esquerda, que você está visualizando na esquerda, ela é a barragem aqui da usina hidrelétrica de Tucuruí, aqui onde eu estou neste momento, né? Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Pará, aqui na cidade de Tucuruí, e eu moro aqui também, né? Então, essa é a barragem que nós temos, uma das maiores usinas elétricas do mundo. Eu não recordo agora se é a terceira ou a quarta, mas é uma das maiores, tá ok? E essa usina, ela foi construída aqui na década de 1970, com a crise do petróleo e tudo mais. O Brasil precisaria diversificar a matriz energética, então tomou como referência a construção de usinas para poder alimentar o Brasil. Então, essa usina, ela tem esse formato interessante. Isso aqui foi uma foto tirada, né, aqui de baixo. E interessante que ela tem esse formato aqui do lado direito, eu trago a maneira, né, como é que ela foi construída. Então, a gente tem aqui essa parte onde vão passar os carros, e a parte que vai aguentar a pressão hidráulica da água, ela tem esse formato de trapézio, certo? Um formato trapezoidal. E aí minha pergunta para vocês, por que essa barragem ela tem esse formato trapezoidal? A justificativa, a resposta, justamente porque a pressão da água, conforme nós vamos descendo aqui, ó, a profundidade, quanto maior a profundidade, a pressão da água ela é maior. Só que quem te disse que a pressão da água ela obedece uma forma linear? Não é assim. Se nós fôssemos analisar rigorosamente, nós veríamos que a pressão da água ela tomaria um formato curvilíneo, que a pressão da água ela tem mais ou menos isso. Inclusive, tem um experimento muito interessante de a gente encher uma garrafa de 2 litros e fazer furos em várias alturas da garrafa. E aí isso demonstra, né, que tem um certo comportamento da pressão em relação à altura, né, a pressão da água em relação à altura do furo que você fez. Então, de fato, o que acontece é que, na real, a pressão ela varia no formato curvilíneo, tipo como se fosse uma exponencial caindo, certo? Só que aí, o pessoal que construiu aqui lá na década de 70 foi e construiu nesse formato trapezoidal, nessa reta decrescendo. O que foi que aconteceu aqui? Quem sabe? O que foi que aconteceu? Por que a usina hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do mundo, uma das maiores, com certeza maior do Brasil, ela tem esse formato trapezoidal? O que aconteceu? Responda aí no chat, bora interagir um pouco. O que foi que aconteceu para que essa usina tivesse esse formato trapezoidal? Bora ver se tu entendeu a lógica da coisa. Responde aí para mim no chat. Porque a pressão não é constante. Exatamente. E usaram Carlos Hernandes. Exatamente, Carlos. Eles usaram uma aproximação. Entendeu? Eles usaram uma aproximação. Então, o formato da pressão, a variação da pressão com a profundidade, ela é curvilínea. Certo? Só que o engenheiro veio e disse assim, opa, pera lá, fazer esse negócio curvilíneo vai dar trabalho tanto para mim projetar, quanto para as pessoas que vão executar essa usina. Então, bora fazer o seguinte, bora aproximar esse negócio por uma reta,
Porque aí a gente aproxima por uma reta e ainda deixa essa usina mais segura para não ter risco de desabamento ou desmoronamento. Então, perceba o que foi feito aqui no caso aqui de Tucuruí e também de outras usinas mundo afora, tá? Então, ao invés de considerar um formato curvado, que seria o mais, digamos, o mais ideal, o mais próximo da realidade, o engenheiro que projetou disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou linearizar, vou dizer que a pressão, em função da profundidade aqui da água, é linear, e vou deixar essa barragem ainda mais segura. Vou gastar um pouco mais de concreto? Vou, mas eu vou facilitar minha vida, vou facilitar a vida de quem for construir e ainda vou deixar a barragem aqui de Tucuruí uma das mais seguras do mundo. E foi isso que foi feito. Então, todas as vezes agora que tu olhar para uma barragem e tu vê aquele formato de decaimento reto, saiba que ali foi feito um processo de linearização. O cara pegou o que era uma curva e transformou em uma reta. E se é uma reta, o que tem ali, pessoal? Função do primeiro grau. Certo? Um outro exemplo, se tu ainda não te conversei com esse exemplo da barragem, vamos para um outro exemplo. As linhas de transmissão, por exemplo. A linha de transmissão, quando tu passares de algum lugar que possua as linhas de transmissão, você vai perceber isso. Quem mora em Belém, por exemplo, na Avenida Centenária, né? Até esqueci agora o nome da avenida. Tem uma avenida lá que foi construída há pouco tempo e ela tem o linhão, acho que é Independência, lembrei, Independência da avenida em Belém. E no meio do canteiro tem cheio de linha de transmissão. E essas linhas de transmissão, como tu está vendo aqui na foto lá direito, ela tem esse formato também retilíneo na sua base. Né? Depois ela toma ali um formato diferente, mas ela tem, na sua base aqui, ó, aqui embaixo, ela tem esse formato retilíneo, certo? Logicamente que é para aumentar aqui o equilíbrio da torre, mas também tem a questão dos esforços. O pessoal da Civil vai estudar muito isso. O pessoal que vai estudar engenharia civil vai ficar craque em calcular esses esforços aqui. Mas o fato é o seguinte, é que esses esforços, eles aumentam nessa proporcionalidade em que você chega ao chão. E aí, o engenheiro que foi projetar isso, lógico, provavelmente o engenheiro civil, ele então construiu, ele fez esse formato linear aqui da base, tá ok? Esse formato linear da base para as torres, para que ela pudesse, então, suportar todo o peso dessas linhas de transmissão que passam aqui por cima. Só que, olha só, será que esse esforço daqui até a base, ele de fato é linear? Porque esse formato aqui da torre é um formato linear. Significa dizer que foi linearizado o esforço. Quando o cara calculou, ele viu que não era linear, mas ele aproximou para poder facilitar tanto a parte da construção da torre, quanto a parte dos cálculos dele. Certo? Mas olha só o que mostra para a gente a natureza. O que mostra a natureza? Olha essas árvores de grande porte. O que acontece? Olha o formato que essas árvores têm, pessoal. Ela começa com, lá embaixo, um tronco bem espesso, e quando vai chegando aqui na copa da árvore, o que acontece? Ela vai reduzindo, ela vai encurtando. Então, isso demonstra que quando nós temos um peso em cima, esse crescimento da distribuição dos esforços, ele ainda também não é linear. Ele é gradual e conforme você vai chegando lá em cima, esse esforço vai reduzindo. E como é que a gente sabe disso? A própria natureza mostra aqui as árvores. Ó. Então, aqui nós temos o peso, né, da copa da árvore, e esse peso da copa da árvore precisa ser sustentado. Então, aqui embaixo é mais espesso e aqui embaixo mais fino. Então, veja que seria curvilíneo. Seria curvilíneo. Mas, quando a gente traz isso para a prática, o que a gente faz? A gente lineariza também. A gente vai linearizar para facilitar. E aí, se a gente está linearizando, é porque nós estamos trabalhando com função do primeiro grau, sem dúvida. Ok? Professor, ainda não estou convencido dessa parte de linearização. Então vamos lá agora, vamos partir para o pessoal da mecânica agora, né? O pessoal que faz aí engenharia mecânica, engenharia, outras engenharias, engenharia de materiais, certo? Várias engenharias aí que vão trabalhar com isso. A forma da asa do avião, ela é um formato que serve várias retas, certo? Olha aqui, ó, esse formato, uma reta e uma reta, tudo retilíneo. E a natureza mostra para a gente o quê? Que, na verdade, deveria ser curvilíneo. Olha a asa desse pássaro aqui, dessa ave.
totalmente curvilíneo. Segue o perfil parecido com asa do avião, mas olha só, totalmente curvilíneo. Por quê? Porque os esforços, eles seguem exatamente o formato da asa dessas aves. A natureza é perfeita, certo? Mas aí, na hora que o cara foi construir o avião, o que é que ele disse? Não, pô, pera lá, esse negócio de fazer curvilíneo não dá certo, cara. Isso vai dar um trabalho enorme e na hora de construir, na hora que eu for calcular, vamos linearizar tudo isso, vamos passar tudo para o formato de reta para poder construir um avião de uma forma mais econômica, mais rápida e sem muito esforço aí computacional, né? Porque antes do avião ser construído, ele é projetado em um computador. E isso tudo é calculado. Então, para facilitar esses cálculos, eles linearizam. Então, assim, pessoal, a partir de agora, eu te convido a participar de uma grande busca em tudo que está ao teu redor, quando você sair pela rua, quando você for viajar, de perceber o tanto de coisas que o homem projeta que é linearizado. São muitas as coisas que são linearizadas. E aí, eu até faço uma brincadeira, o que aconteceria se o criador lá de cima ele fosse um engenheiro, por exemplo? Nosso mundo, ele seria, na verdade, o tal de Minecraft, né? Que o pessoal joga bastante aí. Então, nosso mundo seria Minecraft. Por quê? Porque a gente iria ali, o engenheiro, né? O criador engenheiro, ele ia querer linearizar absolutamente tudo e, no final das contas, nós teríamos, então, tudo no formato reto. As pessoas, a natureza. Então, isso aqui é uma brincadeira que eu faço para te mostrar a importância que nós temos da função do primeiro grau para a gente que vai trabalhar na área de exatas, principalmente, mais uma vez, o pessoal da engenharia. Nós vamos pegar absolutamente ou praticamente tudo e vamos passar para o formato de uma reta. Agora, isso vai ser feito de qualquer jeito? Claro que não. Nós vamos aprender técnicas específicas de se fazer esse processo de linearização. Mas, no final das contas, tu já sabe que é uma curva que você vai aproximar por meio de uma reta. Tá ok? Basicamente é isso.